beleza espreguiçar. Cumprindo minha função de médico. Pronto, pode sentar de novo. Nós vamos cantar. Não, gente, precisa cantar. Vamos cantar. Vamos cantar então. Quanto mais a gente pede o Espírito, mais a gente tem. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Vamos no início. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Vamos pedir isso, que o Espírito nos mova. Move-te em mim. Abre a minha mente. Abre a minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. Amém. Que bom. Vamos sentar agora, cheios do Espírito Santo, né? Saindo aqui, como é que eu volto? Pronto. Eu passo aqui. Não está passando. Não passa. Pessoal, então, olha só. Isso aqui nasceu de uma formação, né, que a gente está fazendo com as coordenadoras nacionais, o Ministério de Música e as intercessoras do movimento, da coordenação nacional, né? Nós precisamos aprender algumas coisas de forma mais profunda, né, para poder a gente ter também uma espiritualidade mais profunda dentro do movimento. E a partir dessas formações foi que eu fui convidado para vir aqui conversar com vocês sobre as virtudes. E particularmente falar sobre virtudes é uma coisa necessária para todos nós. Vocês vão ver, porque esse na verdade é o nosso chamado, que nós sejamos pessoas cheias de virtudes, pessoas virtuosas. Em Efésios 4, São Paulo vai dizer assim: não continueis a viver como os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Olha, você está aqui dentro da Igreja Católica, dentro desse movimento, porque você precisa fazer a diferença no mundo. Porque você não é chamado a viver
como pessoas que não acreditam em Jesus, como pessoas que não são discípulos de Jesus. Você precisa viver como cristão, e a sua inteligência, que é uma característica que te faz semelhança de Deus, é que vai te levar para o tudo. E para que você consiga alcançar as pessoas que estão à sua volta e tornar esse mundo melhor, você precisa começar numa conversão pessoal, numa mudança de atitude pessoal que é fundamental para você. Bom, vamos começar então, para a gente conseguir compreender melhor sobre as virtudes. Vamos compreender primeiro o que nós somos, o que é o ser humano. Então nós temos aqui, nesse versículo do Gênesis, escrito que o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Veja, Deus formou o homem a partir da matéria, formou um corpo a partir da matéria. Então, o mundo material tem algo em comum com o seu corpo, são feitos de matéria. Os bens sensíveis, que são os bens que você capta com seus sentidos, né, os 5 sentidos, tato, audição, visão, olfato, paladar, isso você capta o mundo material com o seu corpo. Mas Deus não te deixou apenas com um corpo, Ele deu a você um sopro de vida, que é o seu espírito. Veja, o espírito que nós recebemos de Deus, a nossa alma, ela não é uma parte de Deus que está em nós, é uma alma sua, ela pertence a você. Por isso você tem esse livre-arbítrio. Você recebeu de Deus de presente uma alma que Ele te deu, mas que precisa estar conectada a esse corpo, e que é operativa no corpo, né? Ela opera no corpo. Essa alma, como diz aqui então em Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino, ele vai nos ensinar que o ser humano, o homem, ele eu não posso apontar, né? Esse composto de corpo e alma. Nós somos um composto unido, o corpo está unido de forma determinante com a alma. Você só vai separar o corpo da alma quando o corpo morre, porque o corpo é matéria, porque o corpo acaba. Ele é barro da terra, ele é feito de matéria como todo o resto do mundo material é. Mas existe em você algo, que é a sua alma, que não é material e que vai operar no corpo. E todo ser é ordenado à felicidade. Deus criou você ordenado, ou seja, com o objetivo de ser feliz. Deus ordenou, Ele criou uma ordem para que a sua vida aconteça dentro da sua natureza humana, para que a sua vida aconteça sempre em rumo à felicidade, que na Bíblia nós vamos ver com o nome de bem-aventurança. Por isso Jesus, lá naquele Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, vai falar para nós o que? Sobre as bem-aventuranças, que é um tema central dentro da pregação de Jesus, porque Ele está nos ensinando que nós somos ordenados à felicidade. Todo ser humano quer a felicidade, todo ser humano busca a felicidade. Todo ser humano, independente se ele tem depressão, se ele está tentando suicídio, na verdade, no fundo, o que todos nós estamos buscando é felicidade. E essa felicidade pode ser perfeita ou pode ser imperfeita. Claro, o que é uma coisa imperfeita? A coisa imperfeita é aquela coisa que acaba, que ela tem um fim. Então todas as coisas que vão te dar felicidade, mas que uma felicidade que vai acabar um dia, ou seja, a felicidade que você encontra na matéria, no mundo material, vai acabar um dia, vai passar, porque toda matéria passa, toda matéria degenera e acaba. E essa felicidade, essa bem-aventurança é imperfeita. No Sermão da Montanha, Jesus vai apontar para as bem-aventuranças perfeitas, as coisas que não vão passar, as coisas que vão ficar eternamente, independente do que acontecer com a matéria.
E é esse tesouro que nós precisamos conquistar dentro da nossa alma. Como nós vamos falar daqui a pouco sobre a importância, né, da riqueza. Quer dizer, o homem busca 3 bens. Ele busca o bem da alma, ele busca o bem do corpo e ele busca também os bens exteriores. Isso é um ordenamento. Nós estamos ordenados assim, isso não é errado. Isso, você está ordenado a fazer isso dessa forma. A sua alma vai buscar as coisas que são imateriais, as coisas que te elevam a sua alma. O seu corpo vai buscar as coisas que dão prazer ao corpo, e isso é necessário, seja pelo apetite da conservação do indivíduo. O que é que vai conservar o indivíduo? Comida e bebida, certo? Você tem que comer e beber para você ficar vivo, você se manter vivo, não é isso? O seu corpo está ordenado a buscar a conservação do indivíduo. Da mesma forma, o seu corpo está ordenado a buscar a conservação da espécie humana através do sexo. Se você não faz sexo, se o ser humano não faz sexo, não reproduz e a espécie acaba. Isso são coisas ordenadas. Isso não está errado. O erro vem com a desordem. O erro vem com a desordem. E os bens. Então é importante que, para você conquistar os bens do corpo, tenha prazer. Se você comer e não tiver prazer com a comida, você não come, morre de fome. Se você não tiver prazer com sexo, se sexo causasse dor, a humanidade já tinha acabado. O problema está no uso, na desordem no uso da busca desse bem do corpo, como também do bem da alma. É importante que você faça coisas e você faça coisas que você sinta que você fez certo, fez correto, fez um bem, que você cresceu, que você evoluiu. É importante perceber as coisas boas que a sua alma faz, mas se isso te envaidecer, você criou uma desordem. E os bens exteriores, que estão nas riquezas. Essas riquezas são auxílios que o ser humano tem para a sua natureza. Ou seja, você precisa, por exemplo, para proteger o seu corpo do frio e de tantas coisas, você precisa das vestes. A veste, ela é um auxílio à sua natureza. É uma riqueza que vem auxiliar a sua natureza. Está errado? Não está errado. O errado está no desvio. Você precisa de um calçado para proteger seus pés? Precisa. Mas você não precisa de um armário cheio de calçado caro. Né? Já peguei logo no sapato. Já peguei logo no calo. Né? Eu preciso. Então, assim, sempre, gente, quando você pensar no pecado, você está pensando sempre na desordem, a uma coisa que está ordenada a um fim. Não estou dizendo que você tem que ter só um par de sapato, não. Estou dizendo que você dosa bem onde é que está o exagero, a desordem. Onde é que está o seu coração? É ali que nós vamos chegar. Vou explicar. O veículo é um outro tipo de riqueza. Quer dizer, você tem pernas para andar, não tem? Você tem perna para andar. Para você andar uma distância mais longa e mais rápida, você usa um veículo. São coisas que o homem criou com a sua inteligência para auxiliar a sua natureza. E isso são coisas boas. Nós temos que fazer o julgamento do que é desordem. E nós temos um exemplo aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, que eu vou ler aqui para vocês, onde ele diz assim: um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? E disse-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que deve se fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: eu tenho observado tudo isso desde a minha infância. O que ainda me falta? Respondeu Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens
dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Bom, a primeira coisa, o jovem se aproxima de Jesus então e pergunta: o que é que eu devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Aqui ele já está mostrando que na verdade ele deseja a vida eterna. Ele está sentindo que dentro dele está faltando alguma coisa. Quer dizer, existe alguma coisa de bom que eu ainda preciso fazer. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou já estou bom? Será que eu já... Era meio que um teste, né? Será que ele vai dizer que eu estou no caminho e que eu vou conseguir essa vida eterna? E aí Jesus já dá a primeira nele: olha, só Deus é bom. Se você está me perguntando achando que você é bom, que só Deus é bom. Mas vamos lá. Observe os mandamentos. E aí Jesus enumera para ele os mandamentos relacionados ao outro ser humano, em relação ao próximo. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, amarás o teu próximo. Os mandamentos em relação ao outro ser humano. E aí, bom, o jovem diz: mas esses mandamentos já estou observando, mas eu sinto que falta alguma coisa mais em mim. Você sente também? Sim, nós estamos na igreja, nós estamos caminhando, nós estamos frequentando o nosso movimento, nós estamos indo à missa, nós confessamos. Tudo bem, eu estou em busca dessa salvação do reino de Deus, mas eu sinto que falta alguma coisa a mais. Às vezes eu caminho e parece que eu não saí do lugar, em termos da minha espiritualidade, em termos da minha religião. O que me falta ainda? E aí Jesus vai responder: se você quer ser perfeito, dá tudo aos pobres e terás um tesouro no céu. De uma forma assim mais profunda, utilizando aqui o nosso aprendizado sobre a Lectio Divina, né, que foi tão importante para nós. Olha, se queres ser perfeito, dá tudo aos pobres. Na lógica do reino de Deus, quem tem mais riquezas materiais tem menos de riquezas espirituais, porque a hipervalorização, os apegos à matéria são coisas do meu corpo que busca prazer, como eu já expliquei. Mas os meus apegos às coisas eternas são apegos da minha alma. E na verdade a minha alma é o que na verdade é a essência do meu ser, que vai ser eterna, que não vai acabar nunca. Então, se você está colocando o seu coração nas coisas materiais, você é pobre. Então, o que Jesus diz para você é o seguinte: deixe essas coisas para quem é pobre. Deixe essas coisas materiais, esse valor todo das coisas materiais para quem é pobre. E construa dentro de você uma vida de virtudes. Porque essas virtudes é que vão levar você e aqueles que estão à sua volta para o céu, para a santidade. Então o caminho nosso é buscar então o bem da alma. E depois vem e segue-me. Porque muita gente está buscando e vai na igreja, vai no movimento e faz isso, e é ministro de Eucaristia, e trabalha, e enfim, faz tanta coisa dentro da igreja. Mas tem dificuldade de seguir a Jesus, tem dificuldade de crescer espiritualmente, tem dificuldade de ser virtuoso, de desapegar, porque primeiro é preciso desapegar e se apegar às coisas de Deus. Por isso Jesus vai dizer assim, logo em seguida, né, quem deixa seu pai, sua mãe, seus filhos, seus bens, por minha causa, vai receber 100 vezes mais, e a vida eterna no final. Você não vai ser feliz por causa dos seus bens, você não vai ser feliz por causa dos seus filhos, você não vai ser feliz por causa do seu marido, porque você está colocando a esperança da sua felicidade, da sua bem-aventurança, naquilo que vai passar. Mas você vai ser feliz com os seus bens, com o seu marido, com os seus filhos, com o seu pai, mas não por causa
não apenas como se eles fossem a causa da sua felicidade. A causa da sua felicidade deve ser aquilo que não passa. Deve ser um coração cheio de virtudes, um coração cheio de Deus. E esse é o caminho que vai fazer com que você abra várias portas na sua caminhada que ainda não foram abertas. Nós temos em nós um organismo espiritual e é importante compreender isso. Você, do jeito que você tem um organismo físico, né, assim como Deus nos criou um organismo para o funcionamento da nossa vida física, a graça do Espírito Santo constitui em nós um organismo para a nossa vida espiritual. Nós temos em nós um organismo espiritual como você tem um organismo físico, que tem um fígado, um rim, sangue, ossos, tudo que funciona. Você tem um funcionamento dentro de você que é um organismo espiritual. E ele é alimentado por práticas espirituais. A oração, a lectio divina, o jejum, a confissão, a eucaristia, a adoração, a reza do terço. As práticas espirituais que vão alimentar o seu organismo espiritual para que ele fique vivo. Dentro desse organismo espiritual você tem a graça santificante, as graças atuais, as virtudes, os dons e, por consequência, os frutos e as bem-aventuranças, a felicidade. Então, o que será que isso quer dizer? Vou explicar os dois primeiros rapidamente, que são muito importantes, e nós vamos nos ater às virtudes. A graça santificante é a vida de Deus em nós. A graça santificante é um dom sobrenatural que depende da iniciativa de Deus, mas você tem que abrir o seu coração a Ele, criar para Ele um campo fértil, para que essa graça de Deus habite dentro de você, fique permanentemente dentro de você. Só que ela se perde pelo pecado. Então o seu pecado afasta de você a graça santificante, a graça que vai te santificando, porque santo não nasce pronto. Você não nasce já com as virtudes prontas. Você precisa exercitar isso dentro de você e permitir que Deus vá colocando essas coisas dentro de você. Se você vive dentro de um pecado mortal, você fecha a porta para a graça santificante, a graça que vai te transformar, a graça que vai te converter, que vai fazer com que você, como disse o Padre Ângelo, vai fazer com que você participe da natureza divina, porque você tem uma natureza humana, mas Deus te permite participar da natureza divina através da graça santificante. A graça atual é a graça que você recebe nos seus atos. Quando você precisa de Deus, Ele ilumina você e Ele faz com que você seja uma pessoa que vai ter o discernimento, a sabedoria, todas as virtudes que você necessita para realizar aquele ato. Dentro disso, ali naquele terceiro tópico, você vê a sua... depois, né? Aqui as graças de Estado. As graças de Estado são concedidas para exercer funções a que estamos chamados. Você não recebeu um chamado a ser coordenador, vocês são coordenadores estaduais, né? Estaduais, coordenadores de grupo, enfim, você foi chamado a exercer uma função dentro desse ministério e dentro da igreja, certo? Deus vai capacitar você pela graça atual. Se você tiver uma alma aberta para Deus, Ele vai capacitar para você. Então não tenha medo. O Espírito Santo vai agir porque Ele chamou você, Ele vai capacitar você. E também não tenha medo de deixar quando o seu tempo passar, porque o tempo vai passar. Ninguém recebe um chamado para ficar, né, a vida toda daquela coordenação. Vai chegar um tempo em que o seu tempo ele passou e você vai receber um outro chamado. Não tenha medo de deixar o seu cargo para o outro, porque o outro não vai saber fazer o que eu estou fazendo, não vai saber levar o grupo. Isso não é verdade, porque é o Espírito Santo que vai dar a ele a graça de Estado, a graça atual para ele atuar, para ele agir dentro daquilo que ele precisa. Deus nos dá essas virtudes. E isso serve para bispos, para sacerdotes, para você como pai e mãe. Você é chamada a exercer essa graça de Estado. Então Ele capacita você a ser mãe, porque filho não vem com manual, né? Quem dera viesse, seria bom, né? Cada filho com manual, ia ser uma beleza.
Mas não tem. O que é que tem? Tem Deus dando a você a capacitação para você conduzir seus filhos na vida. E as virtudes? Virtudes, partindo aqui do segundo tópico, olha, as virtudes são atos bons que você pratica repetidamente até produzir um hábito. E esses hábitos bons são as virtudes. Se você pratica atos maus repetidamente, então você vai produzir hábitos maus. Os hábitos maus são os vícios que vão se contrapor às virtudes. Então, é simples assim. Se você começa a dar esmola, por exemplo, né? E você repetidamente começa a ser um esmoleiro, né? Uma pessoa que tem essa caridade de dar esmola, aquilo vai se tornar um hábito, e esse hábito se torna uma virtude. Se você tem a gente vê às vezes, começa muito, todo mundo, né, aqui é mãe, né? E os adolescentes às vezes começam a criar o vício da pornografia dentro de casa. E como é que começa? Ele vê uma coisinha, depois ele repete aquele ato, depois ele procura de novo, depois ele olha de novo. E aí, à medida que ele vai repetindo o ato mal, ele cria o hábito da pornografia, que é um vício que vai trazer para ele vários outros pecados. Então, ou você repete atos bons. Então, quando você está lá e chega uma pessoa e começa a falar mal de alguém e começa a cometer o ato da maledicência, se isso se repete, e se repete, e se repete, você cria um hábito mal da maledicência. Então, faça o contrário, comece a falar bem, mesmo das pessoas difíceis, porque Jesus nos chama a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Não pague o mal com o mal. Crie na sua alma atos bons repetidos, para que eles se tornem hábitos bons. Esse é o chamado. As virtudes, isso aqui é uma coisa mais didática. As virtudes humanas são as intelectuais e as morais, e as virtudes teologais não são virtudes humanas, são virtudes que vêm de Deus para você. Nós vamos falar basicamente das virtudes morais, porque tem as 4 virtudes cardeais. As 4 virtudes cardeais que vão criar as outras virtudes em nós. Então nós temos que perseguir e buscar sempre essas virtudes aqui: a prudência, a justiça, a temperança, a fortaleza, porque daí vão derivar as outras virtudes morais: a humildade, a obediência, a alegria, a paciência, a penitência, a castidade. A religião é uma virtude, ela só precisa ser usada de forma ordenada. O problema é a desordem da religião, que faz com que as pessoas tenham uma impressão ruim. A religião é uma virtude. A prudência basicamente está ligada à sabedoria. Ela vai preceder, ela é muito importante porque ela precede todas as outras. Ela vai fazer você ter um julgamento correto, um discernimento correto em relação a tudo que você vai fazer. E é preciso pedir a Deus a virtude da prudência. E é preciso exercitar a prudência, exercitar como ato bom, repetido, até que se torne realmente um hábito. Você ser prudente, você parar. E o que é ser prudente? Basicamente é fazer com que a sua razão, que está na sua alma, domine o seu corpo, as vontades do seu corpo. Porque se você dá vazão ao seu corpo em tudo que ele deseja, tudo que ele quer, e você não educa ele pela razão, você começa a se tornar uma pessoa cheia de vícios. A virtude está justamente em você fazer com que a sua inteligência, a sua razão domine a sua vontade, que é uma paixão, um impulso do seu instinto. Como eu falei, o corpo, ele busca prazer, ele quer prazer, e a sua razão tem que julgar se aquilo é permitido moralmente ou não, pela virtude moral da prudência. Então, quando você tem um impulso de fazer uma coisa, cria o hábito de parar e pensar sobre o quanto é justo fazer aquilo ou não. Daí entra a virtude da justiça, que é uma retidão de espírito, no qual fazemos o que é reto em qualquer situação. Vá aquilo te prejudicar ou não, vá aquilo te beneficiar ou não, você tem que ser reto nas suas decisões. Porque Deus é justo, e nós precisamos aprender a ser também como Ele. Então,
aqui nesse vermelho embaixo, eu coloquei os pecados que são decorrentes da injustiça, quando você não usa a virtude da justiça: discriminação, o homicídio, a injustiça, o espancamento, encarceração, furto, roubo, calúnia, prevaricar, tergiversar, usar as suas palavras de acordo com a sua conveniência, mentir, ofender, difamar, murmurar, é um pecado contra a justiça, zombar, amaldiçoar, fazer fraude nos negócios, a ponduragem, é um pecado contra a justiça. Quem vai falar com o marido? Não foi o que eu quis dizer. Temperança, que é uma virtude que coíbe as paixões e reprime as paixões. Ela vai equilibrar os desejos que você tem de fazer, porque a gente quer tudo, né? Os desejos que nascem dentro da sua alma. Eu teria que explicar um pouco de antropologia, eu não consigo fazer isso hoje. Então é importante que a gente aprenda essa questão de saber equilibrar. E isso, gente, como eu já falei, virtude você tem que exercitar. Você começa, no começo é difícil, e você vai ter que repetir sempre essa busca de equilíbrio até que ele se torne um hábito dentro da sua alma. A fortaleza é o quê? É você ter firmeza interior. Firmeza interior. Porque quando você vence um obstáculo, vence uma tentação, a tentação volta, ela vem testar você de novo. E é preciso ser forte e constante, como está ali embaixo, olha: fortifica a alma no que é racional, contra todos os ataques das paixões. Assegura a firmeza e a constância para praticar o bem. Você precisa ser constante e firme na prática do bem, porque sempre nós vamos ser atacados e tentados. Virtudes teologais são virtudes que Deus vem nos dar e que também fazem nos voltar para Ele, e vão nos direcionar para a felicidade sobrenatural, para os bens celestes. Então, sem a virtude teologal, é muito difícil você conseguir se voltar para Deus, é muito difícil você conquistar aqueles bens celestes, as virtudes celestes. São essas três, né? A fé, a esperança e a caridade. Isso está lá na carta aos Coríntios, no capítulo 12. São Paulo está ensinando, né? São virtudes que vão levar você, e a maior delas é o amor, é a caridade, é o amor incondicional, o amor que não exige condições, e nós devemos aspirar a esses dons que são superiores. Você deve buscar de Deus essas virtudes que vêm dele, para que você consiga caminhar, para que você consiga crescer espiritualmente. Olha, quem não tem a virtude teologal não consegue colocar esse valor das coisas do céu acima das coisas da terra. É muito difícil para nós, porque nós vivemos aqui, nós somos dessa matéria. Então é Deus que tem que nos mostrar o valor disso. Então nós precisamos abrir a nossa alma para essas virtudes, e é Ele quem vai nos dar. Sobre as tentações, veja, as tentações, elas vêm provar a sua virtude, porque senão a gente fica com a sensação de que as tentações são apenas rasteiras que o diabo quer dar na gente. Mas se você for olhar lá no comecinho da história de Jó, ele vai mostrar para você o quê? Que na verdade Deus também usa essas tentações, esses testes, para provar e para te ensinar. Porque na verdade o que vai fazer você fortalecer a sua alma espiritualmente, sabe o que é? São as dificuldades, são as provações, são as tentações. Se você permanece sempre fraco diante das tentações, se você permanece sempre reclamando, olhando o sofrimento como uma coisa ruim, você nunca vai crescer e amadurecer espiritualmente. Você precisa olhar o sofrimento como uma oportunidade de exercitar virtudes dentro de você. Senão Jesus não teria sofrido.
Jesus sofreu, e sofreu durante a vida toda, não foi só na paixão, não. Olha a vida dele, mostrando que é o sofrimento para nós. Veja, lá no Eclesiástico, já desde do Antigo Testamento, ele fala: meu filho, se entrares para o serviço de Deus. Quem entrou para o serviço de Deus aqui? Entrei para o serviço de Deus. Se você entrar para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Você precisa ser provado. Então as provações que você tem na liderança que você está exercendo, no serviço que você está fazendo, diante do grupo que você está coordenando, essas provações, elas são necessárias para você, porque o trabalho só cresce assim, senão a gente acomoda. Nas tentações de Cristo você vai ver o que? Lá no Mateus capítulo 4. Primeiro Jesus foi batizado, depois ele atravessa o Jordão, e como é que começa esse capítulo aqui? O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo lá no deserto, porque é preciso que você vença os inimigos da sua alma, e isso vai fortalecer você, vai fortalecer em você as virtudes. O pecado mortal, agora a gente volta lá, olha só, o pecado mortal, ele vai provocar então uma morte espiritual, daquele organismo espiritual que eu falei. E agora eu acho que entra uma parte muito importante que nós precisamos compreender. Nós precisamos manter o nosso organismo espiritual vivo, pelas práticas espirituais, pela graça de Deus dentro de nós. Nós precisamos, é fundamental. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem vai salvar o mundo, quem vai melhorar o mundo, que é o que nós estamos querendo, né? Felicidade, o país, o Brasil, né? Quem vai melhorar o Brasil não é o Bolsonaro nem o Haddad, é Jesus Cristo. Quem vai permitir que Jesus Cristo salve o Brasil somos nós com as nossas virtudes. Se nós não formos pessoas virtuosas, nós vamos entrar nessa discussão, nessa divisão, nesse ódio, e isso não é virtude. Então não deixe o pecado matar o seu organismo espiritual. Sabe por quê? Porque a igreja também tem um organismo espiritual. Quem é o organismo espiritual da igreja? Nós não somos corpo de Cristo? O organismo espiritual da igreja é o Cristo com o seu espírito. Quem é que anima o seu organismo físico? Não é o seu organismo espiritual, não é a sua alma? Quem anima o corpo da igreja é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Jesus. Você é um membro do corpo de Cristo. Está aqui, São Paulo falou em Coríntios 12, olha. Nós somos corpo de Cristo, animados pelo Espírito Santo. E se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Se um membro é tratado com carinho, todos os outros se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte, um dos seus membros. Significa, meu irmão, que se a sua alma estiver doente, se o seu organismo espiritual estiver morto, você está adoecendo o corpo inteiro. Você tem uma responsabilidade nisso. Se o movimento lá no seu estado, na sua cidade, na sua paróquia não está indo para frente, você tem que buscar quais são os membros que estão doentes pelo pecado. Se a sua alma estiver cheia de virtude, toda a igreja vai se alegrar com você. Você vai espalhar isso ao seu redor. E esse é o grande objetivo dessa pregação. Você precisa se convencer que é preciso ir atrás de ser uma pessoa virtuosa, porque isso interfere com todo o organismo da igreja. Se você cortar uma perna sua, seu corpo continua vivo. Arrancar um braço seu corpo continua vivo. Assim também é a igreja. Mas se você tirar a cabeça, morre o corpo todo. Se você se desligar de Jesus Cristo, se você não buscar os bens espirituais que estão acima dessa matéria, você vai desligar a cabeça do corpo. Se você continuar criticando o seu padre, o seu pároco, o seu líder,
as pessoas que você lidera, as pessoas que estão você continuar ferindo o corpo de Cristo, você deixa o corpo todo doente. Nós precisamos ter virtude. Você não é chamado a ser pecador, você é chamado a ser feliz, não com felicidade imperfeita, mas com felicidade perfeita. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas estão buscando, às vezes até vêm para dentro da igreja para ser feliz, porque é alguma coisa, porque tem um cargo, porque está servindo, porque está ocupado. Mas é muito mais do que isso. Tem gente que vai no grupo de oração, no movimento, e não vai na missa. Nós somos chamados a ser igreja. Todos nós. O movimento de mães que oram pelos filhos não é a igreja. É uma parte da igreja. E esse movimento tem que ser saudável. Como um fígado do seu corpo, aí tem que ser saudável. Se o seu fígado ficar doente, fica o corpo todo doente. O seu movimento tem que ser um movimento santo, lá no lugar onde você está. Santo na obediência, na humildade, na castidade, no amor, na pacificação dos corações. Criando filhos espiritualmente saudáveis. Espiritualmente saudáveis, não é? Nós precisamos, pela prática sincera da caridade, crescer em todos os sentidos na cabeça que é Cristo. Porque Jesus vem nos ensinar isso aqui. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E se você permanecer ligado a mim, você vai dar fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Fica essa mensagem para você. Seja uma pessoa cheia de virtudes. Aprenda essas coisas. Eu citei aqui rapidamente, mas isso tem literatura, isso tem no Catecismo da Igreja Católica. Busque entender melhor o que é essa questão das virtudes, porque é isso que a nossa alma precisa. Como eu falei, o que vai salvar essa humanidade, as pessoas à sua volta, a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos de paróquia, seus irmãos de caminhada e o país todo, é a virtude que tem que começar na minha alma e não na do outro. Eu não posso ficar esperando. É igual o problema do casamento, né? Fica a mulher esperando que o marido mude e o marido esperando que a mulher mude e nunca muda. Quem tem que mudar é você. Quem tem que ser virtuoso é você e criar essa cultura à sua volta. Falar de coisas santas, bem dizer ao invés de amaldiçoar. Permanecer ligado a Jesus. Permaneça ligado a Jesus. Amém? Amém.